bom estar com vocês para falar do nosso próximo verão, nosso verão 25. Antes de ir diretamente às formas, quem me conhece sabe que eu gosto de mostrar alguns pontos de vista. E são 7 dessa vez. Alguns vão se perguntar, poxa, mas ela vai falar de transparência de novo? Sim, eu vou falar, mas a gente vai renovar o olhar, inclusive para elas. Então, começando o nosso ponto de vista pelas transparências. Vale tudo. Vale a gente pensar nas que a gente já conhece, como o high twist chiffon. Vale a gente pensar em misturar transparências, como a gente tem na primeira imagem da Gabriele Colangelo, onde a gente mistura transparências e texturas. Vou chamar o olhar de vocês para os tules, independente de ser base de poliéster ou poliamida. Eles estavam muito presentes nas coleções, principalmente das marcas americanas, e eu acredito muito na força deles para diversos tipos de forma. E, por último, as organzas. Elas vão ser especiais, principalmente quando a gente pensar em trabalhar layers, camadas para o verão. Bia, mas camada entra muito melhor no inverno. Elas podem entrar no verão, desde que a gente dê suavidade. Flores, muitas flores. Pode ser de uma maneira artesanal, de uma maneira exagerada, ou como a gente tem no desfile da Schiaparelli, uma alfaiataria como se fosse realmente embalando o corpo. Cada um tem uma explicação, algumas marcas nacionais já estão usando isso. Eu prefiro entender que é como a moda está respondendo a tudo que a gente tem passado no mundo, porque nem todos os dias estão sendo fáceis. E quando a gente pensa nos cutouts, os vazados, eles continuam e eles podem ser renovados. Podemos trabalhar aqui os vazados em localizações que não são tão comerciais. Aqui é para fazer um open mind, abrir a cabeça de vocês. A imagem central, onde a gente tem o zíper. O zíper para fazer o cutout não é novo, mas a volumetria que a gente tem ali, sim, ela é especial. E, por último, essa saia com camadas que a gente tem. Como se a última estivesse caindo. É mais um exemplo da gente estar renovando o nosso olhar para esse tipo de vazados. E as assimetrias. Algo aqui que é compartilhado nas 3 imagens são essas brincadeiras com o colo. Muito ombro só para o nosso próximo inverno, mas a gente trabalha a assimetria não só na parte do colo, da parte da barra também. E o contraste. Aqui a gente fala de camadas, a gente fala de renovar o olhar, inclusive para a alfaiataria. Muitas marcas colocando o blazer por dentro da calça, dos shorts ou da bermuda. A ideia de ter a transparência na imagem central, na anteprima, dando essa brincadeira, fazer um efeito ilusório, inclusive 3D. E na última imagem, onde a gente tem camadas, e eu vou chamar a atenção para a legging que ela está usando, numa transparência, numa cor muito mais ácida, contrastando com os tons de laranja que ela tem ali. Utilitário, mais uma vez, sim, eles não querem nos abandonar. Para quem produz, vai torcer um pouco o nariz, porque a gente fala agora dos bolsos não só para a parte de baixo, mas também para a parte de cima, peças super utilitárias. Sakai vindo com essa brincadeira ilusória de bolsos. Imagem central da Adam, onde a gente tem os bolsos múltiplos na parte do blazer, reconfirmando as alfaiatarias. E a última imagem da Iceberg. O top tem bolsos, a bermuda tem bolsos, ou seja, eles estão cada vez mais presentes. Bia, isso aconteceu muito na última estação. E agora, o meu cliente vai comprar? Eu acredito que sim. Sendo muito franca com vocês, como eu costumo ser, fiquei super adepta das calças cargos, principalmente com bases mais fluidas. Acho que ela acaba sendo um facilitador no dia a dia. Quem for fazer pesquisa de moda, tem a sua, porque para colocar dinheiro, documento, é super válido. Mas a gente tem que levar algo novo para o nosso cliente. Pode ser um contraste de bolso, pode ser um tecido diferente, mas sim, eu acredito na validade das peças utilitárias, não só nesse próximo verão, mas até o próximo inverno, com certeza. E a ideia do artesanal. Me surpreendeu muito a coleção da Prada, que veio com itens artesanais, que não é muito o DNA da marca. Aqui preferi mostrar outras para vocês. Schiaparelli pontuando coisas do dia a dia para ornar a roupa.
Imagem central, desfile do Ralph Lauren, dando esse toque humanizado do bordado feito à mão. E amo a última imagem também do Hermano Stervino, aqui já mostrando o bralette, os shorts e a alfaiataria, mas com esses cristais maiores, chapinhas metálicas maiores rebordadas. E a gente passa, assim, para as formas. Uma que não quer nos abandonar é o bralette, firmes e fortes. Bia, eu já fiz, como renovar o olhar. Mudar o tecido. Se já fez numa malha, coloca num tecido plano, misturar tecidos. Na primeira imagem, a gente tem a malha Authentic Fit como indicação, que é uma malha mais densa, super interessante, não só para fazer a parte do bralette, mas depois para hot pants também. O brilho, os brilhos vão continuar. Independente de serem brilhos metalizados, de serem brilhos, vamos falar assim, na parte dos paetês, eles são importantes. Aqui eu estou sugerindo para vocês a malha vinil, que pode ser um ótimo exemplo. E se a gente for pensar, verão é quando a gente está no final de ano aqui, Natal, Ano Novo, sempre é interessante para esse tipo de festa. E, por último, uma versão estilo bandô. Tem um leve drapeado, não sei se dá para vocês verem, e a indicação é da Supreme. Corsês. O primeiro que a gente comenta da coleção do Versace, onde tem um tule como indicação. Eu acredito muito na importância dos tules. E esse aqui é o tule Power Fit. É uma base de poliamida. Ele é mais encorpado e ele pode ser estampado também. A transparência Luna, para dar um ar mais delicado para esse tipo de peça. E já que eu falei de brilhos, aqui é a indicação do Leather Birkin Metallic, que não tem só no dourado, tem outras versões, incluindo o prateado também. Sleeveless top. Quando a gente pensa nesse top, tomara que caia, eu acho muito interessante a gente olhar pontos de vista diferentes. Final de ano, as pessoas viajam mais. A indicação dele ser como um lenço, como a gente tem na coleção da Etro. Aqui a indicação do satin jacquard groove para dar uma fluidez. Acredito nesse tipo de peça também no aspecto de couro, aqui na malha Leather Classic, mas a gente pode usar o Birkin que eu falei para vocês anteriormente também. Agora, algo que eu acho que vai se estender com muita força são os tomara que caias, feito em alfaiatarias mais fluidas, que é o caso da última, principalmente brincando com drapeados e assimetria. Versões cropped. Me chamou muito a atenção outro dia que alguém me perguntou assim, Bia, a versão cropped está acabando? Posso pedir para você pegar para mim? A versão cropped está acabando? Eu não acredito, obrigada, que ela não está acabando, e ela já foi para o masculino, para o infantil, e eu acho que ela vem cada vez com mais força. Para os tops, fundamentais. Vou começar de trás para frente. Oscar de la Renta também trabalhando com essa ideia de um tecido mais encorpado, como a malha Supreme. A imagem central é um top curto com um brilho acetinado, mas essa ideia de capa vem muito forte para o nosso próximo verão. Isso vai incluir a ideia dos kimonos também, que eu vou mostrar mais para frente. E, por último, essa brincadeira que a gente tem de sobreposição leve, onde a gente tem um top com a gola turtleneck, essa gola mais alta, a ideia de ter uma sobreposição numa organza, fazendo aqui um efeito de tompoleio, de enganar os olhos. As versões de regata, super frescas, na coleção do Saint Laurent, com bases similares ao Lyocell. Quando eu falo da ideia do cargo, aqui a gente tem um ótimo exemplo. Retrabalharam a ideia original da Saharienne com muita leveza e elegância, principalmente atualizando para tecidos mais atuais, como o Lyocell. Imagem central, brincar com o cut-out na frente, detalhe de nadador diferenciado, é importante. Inclusive, quando a gente for pôr o blazer, dá um impacto visual renovado. E, por último, na coleção da Gucci, com a ideia dos bordados, uma regata mais solta, mais fluida, com a indicação do satin acetante. Camisetas, acredito muito na força delas. Pode ser uma versão tradicional, de malha mesmo, como a gente tem na coleção do Coregis. É de malha similar a pitskin, mas a forma dela está diferenciada. Essa ideia dessa gola mais aberta e a simetria na parte da barra. Imagem central, fundindo a ideia da imagem com o corset. Bia, isso a gente já viu, sim. Mas a diferença aqui é que a gente está usando um tecido mais encorpado no grupo dos naturais médios.
e amo a da Anteprima. Acho esse look muito refinado, trabalha com cores suaves e tem uma leve tonalidade de bold, aonde mostra o underwear, aonde a gente tem esse amarelo. A transparência aqui, ela foi renovada, é uma base que eu vi muito lá fora, principalmente no mercado europeu, que é a transparência Lyocell Aurora. Ela pode ser usada para camiseta, ela pode ser usada para jaqueta bomber, daqui a pouco a gente vai ver no palco. Versões de polo. A polo vem se renovando, pode ser a ideia de pinceladas, como a gente tem na primeira imagem, mas trabalhar com efeitos e com textura me chamou muito a atenção. Tive que selecionar 3 imagens, não deu para colocar do desfile da Benetton, mas eles trabalharam com malha mesh, malha telada. Eu preferi mostrar para vocês como a gente consegue trabalhar a referência do jacquard e dos crochês para estar levando algo novo para o cliente, inclusive remetendo à transparência. Versões drapeadas. Acredito muito, e se a gente olhar para todas essas imagens, a ideia do cropped foi super reforçada, mostrar mais o corpo. Quando a gente pensar em fazer um drapeado, o tecido não precisa ser necessariamente flat, liso. Então, a indicação da malha canelado foil. Pensou no drapeado, não levar só para o conceito da malharia. A imagem central traz muito isso. A pureza da gente trabalhar um tecido fluido, transparente, solto, como a transparência silk, para simplesmente fazer um drapé mais leve. E, por último, mesmo sendo verão, essa ideia de abraçar o pescoço, formando um trabalho muito bonito com uma base similar à malha Tulum. E as transparências? Eu acho que camisa transparente ela é super bem-vinda no guarda-roupa feminino. Pode ser uma ideia de ter algo amarrado no pescoço e um decote mais profundo. Amo a imagem central, porque trabalha esse toque humano, a ideia do bordado. E amo a amarela, onde a gente tem também da coleção da Anteprima, que a transparência silk é a indicação. Notem que muitas vezes tem essa brincadeira, esse jogo de contraste, de cores, vai renovar a coleção. E as versões listradas. Quando a gente pensar em listras, para o nosso clima, isso acaba sendo atrativo, dá um frescor, dá uma ideia navy. A gente pode pensar numa versão cropped, com amarração na parte de baixo. Amo a imagem central, porque a gente fala de desconstrução, de desmontar a camisa, então tem uma brincadeira de gola. E a última, trabalhando com volumes. Além do volumes, o jogo das listras. Se a gente sempre tinha uma preocupação na hora de juntar a peça, né, se a listra ia estar totalmente igual, se encaixando perfeitamente, o que antes podia ser um defeito, hoje acaba virando um efeito. E eu dei 3 sugestões de camisa listradas para vocês e estou mostrando apenas um artigo. Por quê? Porque a camisaria Business New tem diversos desenhos que vocês podem estar usando para brincar e usar da maneira que for melhor para a coleção de vocês. Camisa branca. É um clássico no guarda-roupa. Acredito que praticamente todas as mulheres tenham aquela versão clássica, então eu preferi mostrar para vocês camisas diferenciadas. Da coleção da Fendi, trabalhando com essa gola mais afastada. Tem muito DNA da Carolina Herrera aí, onde a gente vê mostrando mais o colo, valorizando mais esse lado feminino. Imagem central na coleção da Stella McCartney, essa ideia de capa, como se ela tivesse com paraquedas. Aqui, o Sartin Martina é uma ótima indicação. Mas podemos ir além e trabalhar bases creponadas para estar renovando essa camisa. Na coleção da Sacai, mais uma peça com volume. E, além do volume, a gente fala aqui da importância dos recortes. No grupo do Outwear, quando a gente analisou os desfiles, deu um frio na barriga. Muitas marcas, desde o início, vindo com cores muito pesadas, tricôs muito pesados, e decodificando isso para o mercado nacional, não tem validade. Procurei, dessa vez, não colocar trend coat, procurei não colocar jaqueta biker, porque tudo isso já está no material do último inverno, e colocar peças aqui que seriam funcionais para o nosso dia a dia. O nosso verão é rigoroso, estamos tendo dias cada vez mais quentes, mas para ir no teatro e no cinema é sempre bom ter uma terceira peça. O colete aqui. Nós temos todas as imagens passando por um lado muito importante, que é reforçar a ideia do utilitário, bolsos múltiplos, bolsos grandes,
E todos eles com indicação de couro. Seja a versão do To Go, que tenha uma ideia, vamos falar assim, que ele não tem brilho, o Birkin, que eu já falei para vocês, e o Sorro com visual de desgaste. Quando a gente pensar em bolsos, eles podem ser chapados, volumétricos ou até sobrepostos, como a gente tem na coleção da Prada. Capas e kimonos. Eu acredito muito nos kimonos. Numa geral dos desfiles, eles apareceram não só para o feminino, mas para o masculino também. Eu acho que é um tipo de peça que a gente pode usar na praia, na piscina e também no dia a dia, nas grandes cidades. Coleção do Leonardo Paris. Trabalhou muito forte com essa ideia de florais com cores chamativas, lembrando que estampa é o DNA da marca dele. Coleção da Hermès, de uma maneira mais neutra, trabalhando as tonalidades mais de avelã, e amei na coleção do Roberto Cavalli, esses florais estourados, evidenciando ainda a importância dos rosas, ornando tanto a ideia do kimono juntamente com a calça. O blazer curto. Pode ser um ar retrô, mas modernizado, como apareceu na coleção do Versace. Notem essas mangas mais arredondadas. O brilho do acetinado aqui foi fundamental na coleção dele, não só para os lisos, mas para versões estampadas também. Satin Louise Spun é uma ótima opção e eu amo a imagem central. Ela reflete muito o que eu falei para vocês no início, de renovar o olhar. Então, se a gente está acostumado a colocar um blazer e deixar ele solto, a gente pode colocar ele para dentro da calça. Porém, para não dar volume, ele não pode ser tão alongado. Então, assim, Bia, como é que você sabe que esse blazer da Prada é curto? Porque ele não está dando volume na parte da cintura. E, por último, na coleção da Philippa K, onde a gente tem a ideia dele ser mais arredondado. A indicação do Armani aqui, ela acaba sendo um básico, mas um básico essencial dentro das coleções. Trabalhar com o tecido que a gente já conhece e usar uma forma diferenciada. Os blazers. Deixei blazers pretos aqui, para realmente não esquecer de falar para vocês que o preto teve um ponto muito forte dentro das coleções. Na coleção da Ganni, com essa ideia de fechamento como se fosse colchetes, numa alfaiataria creponada. A ideia de lapelas acetinadas, e não só isso, lapelas rebaixadas. E amo o último, porque a gente tem um blazer preto, mas tem esse efeito shadow, esse efeito de sombra, onde tem uma marcação, como se fosse uma marcação de costura nas laterais. Só que a gente está falando de Brasil, clima extremamente quente, e temos regiões que nem inverno a gente tem. Eu chamei de light blazer para fazer uma referência para vocês aos blazers mais leves. A ideia do linho, super acredito nelas. Ter um blazer de linho pode renovar a coleção. Bia, já usei o linho Washed Plus. Tem vários outros tecidos que vocês podem estar usando, incluindo os linhos com xadrez, os linhos com fio tinto e também com fio metalizado. Numas versões mais clássicas, como o linho Slub Stripe listrado, e duas versões com o linho Washed Plus. Tem linhos diferenciados? Sim. Depois vocês vão ali na parte dos tecidos, que tem muitas opções para vocês. A jaqueta bomber. Eu acredito muito nesse verão na valorização dos tecidos tecnológicos. Muitos artigos que eram usados só no masculino, eles passam para o feminino e para o infantil com muita força. Pode ser em tonalidade mais cítrica, pode ter a brincadeira do utilitário, de ter o bolso na parte da manga. E na coleção da Stella McCartney, aqui a gente fala também de um volume, essa ideia mais balloon que passa na imagem central a indicação do Memory Trend. E na parte das calças, das partes de baixo, mini saia ainda com muita força. Se a gente falou da ideia de drapeado para os tops, isso vai passar para saias e para os vestidos também. A malha Authentic Fit dá ótimos trabalhos, incluindo a ideia de amarração. A ideia de um transpasse, mesmo que falso, e valorizando transparência na imagem central. Mais uma vez, a hot pant vai estar em alta. E a gente fala muito das partes de baixo com transparência. E, por último, uma alfaiataria com fluidez, proporcionando essa sensação de pareô também. Só que aqui a gente fala não só de uma amarração, não só de um transpasse, um volume sutil do drapeado. Saia midi.
não vai nos abandonar tão cedo, temos que renovar o olhar dela. Muitas saias midi na minha última viagem, tanto Europa quanto Estados Unidos, com a ideia da versão cargo, bolso nas laterais. Acho, sim, ela funcional. A ideia da gente brincar com a cintura clochard, amarrações, e pensar em bases de tecido que sensorialmente sejam atrativas para o nosso público. Na coleção da Fendi, a ideia do zíper, para brincar o quanto quer mostrar da perna e se quer mostrar a perna ou não. E uma grande aposta é essa última imagem da Carven. Isso já tinha passado no inverno da Miu Miu. Outras marcas estão pegando carona. Isso já estava presente nas lojas e vai ser cada vez mais reforçado. Pode ser a saia midi com uma transparência tule, pode ser uma versão da Lyocell Aurora, mas tem a brincadeira de um forro e uma saia transparente, de uma hot pant e uma saia transparente. Muitas marcas usando ainda colchetes para estar prendendo tanto a mini saia quanto a hot pants na parte interna. Versões maxi. Eu acho que aqui a gente ter um olhar comercial vai ser fundamental. Grandes marcas, até incluindo o Valentino, fizeram versões extremamente alongadas que, no dia a dia, isso perde a credibilidade, porque a gente não vai ficar fácil de usar. Na nossa vida corrida hoje, não dá para ficar com uma saia longa arrastando no chão. Então, pensar muito no comprimento dessa saia. Levo vocês também a repensarem a ideia de cos. Muitas marcas voltaram a subir, ao passo que outras desceram muito. Amo a ideia do Hermano Servino, que trabalhou com a valorização do artesanal, não só na saia, mas no bralette também, priorizando aqui um voal bordado. A imagem central reflete, mais uma vez, a ideia da gente ter o transpasse. Só que não só aquele transpasse onde a gente tem um passantezinho aqui e cruza. Ter realmente o drapeado. E eu amo a última da Max Mara, com extrema sofisticação, trabalhando uma base muito similar ao high twist chiffon, onde foram trabalhadas camadas e pontas. E a saia simétrica. Não vejo ela só para o mercado jovem ou só para o mercado contemporâneo. Eu acho que ela pode atender muito bem os dois mercados, onde a gente fala de uma simetria mais sutil na coleção da Ulla Johnson, com volume central. Na imagem central, mais revelada, mostrando a fluidez do tecido, inclusive aqui a indicação do crepe top twisted, e tem esses babados menores nas laterais. E na coleção da Zimmermann, é uma peça bem híbrida, porque olhando ela é uma mini saia, mas ao mesmo tempo ela é alongada, trabalhando o degradê, muito sutil, de um amarelo para o laranja, numa versão creponada. Saia parachute. Ela ainda aparece lá fora. A básica, vocês já conhecem. Procurei trazer algumas diferenciadas, inclusive mais ousadas. Todas elas aqui, a gente fala de ter volumes interessantes. A primeira, onde a gente tem esse volume mais pesado na lateral e o drapeado na parte central. Amo a imagem central, porque a gente fala de trabalhar uma forma esportiva com tecido mais delicado. A indicação da transparência Jacquard Aisha. E, por último, o conceito do ballonnet. O ballonnet apareceu nos desfiles, mas vamos ser francos que ele vai aparecendo, mas ele não vai fluindo nas lojas e nem nas vendas. Então, aqui eu falo para vocês não colocarem o pé no acelerador e sim no freio quando for ter esse tipo de informação. Hot pants. Acredito muito nelas. Voltando a falar do nosso país, época de final de ano. Então, usar uma hot pant com uma saia transparente numa praia, acho super válido. E ela pode ser usada também com shorts, com bermuda. Os materiais podem ser os mais variados. Algo que me chamou a atenção, inclusive conversando com a Ellen, que tinham algumas hot pants extremamente bordadas. Só que se a gente tem um produto totalmente bordado e vai pôr outro transparente em cima, fica num grau muito delicado. Então, eu prefiro falar para vocês, deixem a hot pant mais sequinha e trabalhem a ideia dos bordados na parte exterior. Malha Leather Classic foi a indicação do desfile da Isabel Marant. Imagem central, a ideia do Supreme, que é aquela malha que eu falei para vocês, que dá bons trabalhos, não só de bralette, mas também de hot pants. E a terceira, também da coleção do Tolinger, ela tem uma ideia de canelado. Então, a malha trilobal canelada pode ser usada aqui. Shorts.
shorts e bermuda, fiquem atentos a eles. Quando a gente pensar na matéria-prima, as mais variadas possíveis, pode brincar com o conceito de trabalhar uma forma esportiva, então deixar ele mais amplo e colocar numa alfaiataria. Mais tradicional, na coleção da Hermès, onde o linho aparece aqui com força, refrescando essa ideia do volume do clochard. Eu falei, então eu tinha que confirmar, a ideia dos acetinados na imagem central na coleção do Versace. A indicação aqui está o satin jacquard pied de coque para ter um jogo de cor, mas isso também apareceu estampado. E, por último, a ideia de ter bolsos múltiplos, um shorts que não seja tão estruturado, que ele seja mais fluido, então a indicação do Taslan, do grupo dos tecnológicos. E o escort? Eu acho que ele é super válido, não só aqui, mas lá fora também, principalmente se a gente pensar na incidência de shorts extremamente curto. Então, a gente tem uma peça que parece uma mini saia, mas, na verdade, tem um shorts embaixo, vai acabar sendo mais confortável para o nosso cliente usar. Na primeira imagem, a gente tem na coleção da Gucci, numa alfaiataria, mas notem que tem os shorts embaixo. Coleção da Iceberg, brincando. Tem ilhoses de um lado, tem zíper do outro, aqui também numa base muito similar ao aspecto de couro, o Leather Kelly. Bia, é verão. Os desfiles internacionais eles vieram com alto índice de couro. Para o nosso clima, trabalhar peças com aspecto de couro, mas peças menores, sejam as versões cropped, sejam as versões de escorte, de mini saia, podem ser válidas. Não vai ficar tão pesado. E a última imagem do escorte da Fendi, que ele está revelado, ele não está escondendo que ele é uma saia, ele está assumindo que ele é uma peça híbrida. E o que mais me chama a atenção aqui, que essas brincadeiras de cos virado, elas começaram muito nas marcas mais populares, nas marcas mais jovens, e as marcas mais conceituadas estão pegando uma carona nisso com muita força. Tem uma calça da Stradivarius que ela foi lançada no inverno passado, ela foi replicada pela terceira vez agora, outras marcas copiaram, mas o que me chama a atenção é a Fendi e outras marcas renomadas olhando para esse mercado e pensando que a alfaiataria não precisa ser tão construída, ela pode ser desconstruída. Muitas e muitas bermudas. Na coleção de inverno, isso foi super identificado lá fora. A gente tem que dar uma cara de verão. Amo a imagem do Otto-Linger, porque a gente tem uma mistura de tecidos, onde a gente pode brincar com uma alfaiataria, misturando com tecido tecnológico. Miu Miu, que eu acho que trouxe uma reflexão mais uma vez. Eles abordaram o espírito college, class crew, prep, mas renovando o olhar. Essa ideia de brincar com cos foi super explorada na coleção deles, mas o contraste de cor foi fantástico. Agora, olhando uma certa normalidade, notem os pés. Além dela modelo estar de papete, ela tem alguns band-aids coloridos para mostrar realmente que ela está usando. Cada vez mais, eu acho que as grandes marcas querem se aproximar de nós, seres humanos reais. E a bermuda da coleção da Victoria Beckham. Aqui num ar mais tradicional. Uma alfaiataria e uma bermuda, elas podem ser usadas durante o verão inteiro, principalmente aqui se a gente for olhar a parte das fibras. Aqui, no caso, a alfaiataria PV Kobe Spam. Versões de calça slim. Assim como eu falei da versão cropped, as versões ajustadas são bem-vindas no nosso país. Pode ser uma versão capri, como a gente teve na coleção do Ferragamo, bem mais curta. A malha Supreme pode e deve ser usada aqui. Na coleção do Ferragamo também, a ideia de ter recortes na peça e também na parte de baixo da barra. Ao invés de deixar aquela barra tradicional, fez um transpasse. E, por último, na coleção do Coperni, uma versão em preto, para mostrar para vocês, sem ter essa obrigação. Não adianta a gente falar assim, está usando cintura baixa, se o cliente que eu vendo não compra cintura baixa. Deixei aqui a imagem do Coperni, mas Loewe fez uma ótima alusão a isso, colocando uma cintura bem alta. Versões de calça reta. Temos um ranking aí. Calça reta e wide são as que vêm dominando o mercado, mas renovar o olhar,
Renovar não, voltar atrás, porque lá em 2000 isso foi usado. Ter a calça reta numa versão de transparência, como na coleção do Roberto Cavalli, mistura de tonalidades, o rosa e o laranja, o Crop Top Twisted pode ser uma ótima indicação aqui. Amo a imagem central, porque eu falei para vocês de algum transpasse, ter uma calça reta com um transpasse pode ser interessante. E, por último, na coleção da Victoria Beckham, relevando a transparência também. Versões de calça tapered. Elas estavam no mercado mais sofisticado e não no mercado mais popular. Acredito isso mais para o contemporâneo do que praticamente para o jovem. Fendi, mais uma vez, com a brincadeira do cos, dele estar desconstruído. Na imagem central, mistura de tonalidades. Ter uma tonalidade mais ácida com o verde e essa tonalidade assorvetada na parte de cima. Vincos. E, por último, na coleção da Max Mara, que usou e abusou dessa barra super virada. Calça flare. Geralmente, eu não gosto de deixar duas da mesma marca, mas com o Regis realmente fez uma coleção surpreendente. A ideia de ter abertura na parte da coxa, controlando. Eu quero mostrar meu corpo ou não. Notem a barra mais aberta. Aqui é essa indicação do Bengalini Coaching Spun, porque ele tem uma ótima elasticidade. Outra peça do Corregis é essa, tendo essa ideia da mini saia para a parte de cima. Não faria isso como uma peça só, eu faria como duas peças e dar a opção de look para o cliente. E a terceira imagem, brincando com estampa no paetê. Aqui, bem similar à malha Night Light, inclusive pela questão do conforto, porque é uma malha e ela tem o paetê bordado em cima. Dá para fazer ótimos trabalhos de estampa. E falo para vocês, o pessoal do Outlet entrou hoje com uma super promoção na parte dos paetês. Versões de calça wide. Cada vez mais elas vêm crescendo. Pode ser como na coleção do Etro, trabalhando um aspecto de couro com fluidez, onde a gente tem o Leather Kelly. Colocar o wide em linho e fazer um trabalho de estampa, como na coleção da Eula Johnson. E amei essa da coleção do Cristiano Burani, porque ele deixou uma cintura nem muito baixa, nem muito alta. E as calças cargo? Falei, tinha que confirmar. A ideia de bolsos amplos na coleção do Saint Laurent, com fluidez na coleção da Isabelle Marant. Amei essa do Roberto Cavalli, onde a gente vê esse efeito de degradê, de uma tonalidade mais quente, indo para o grupo dos chocolates. E as versões de parachute? Continuam lá fora, podem ter bolsos mais voltados para frente, bolsos com mistura de tecido, como na imagem central, e até brincando com volumes e reguladores com ponteiras coloridas. Passando para o final, a parte dos inteiros, e indo para o vestido. Se a gente falou dos tops sem manga, a ideia de vestido sem manga é muito bem-vinda também. Queria que vocês levassem o olhar para as duas imagens das laterais, porque aqui a gente tem uma brincadeira muito interessante de um volume, mas é um volume sutil, as duas têm drapeado. Pode ser uma versão mais curta, o Tollinger até brincando de virar a barra do vestido. Na coleção da Carver, trabalhando pinçadas, para o nosso mercado, de repente, deixar a cintura mais ajustada seria interessante. E com o peitilho bem marcado na coleção da Gucci. Easy Dress. Fácil e descomplicado, é aquela forma segura, mas o tecido nem sempre precisa ser tão básico. A gente pode usar um voal bordado para estar fazendo esse vestido, tipo como se fosse uma regatona. Na coleção do Saint Laurent, com um detalhe do vazado na lateral e a importância aqui de um tecido como o lyocell para dar essa valorização do sensorial. E eu amei esse vestido tipo um camisetão. Só que para ele não ficar tão solto, tão caído, tem essa torção com nó. E o slim dress? Podem ser versões curtas, podem ser versões alongadas, com a brincadeira de ter uma base que tenha um brilho e seja uma base jacquard e tenha estampa em cima. No caso da Fendi, eles fizeram algo muito voltado para o logo deles e a estampa em cima. O vazado mostrando bem o colo, mas dando essa sensação geométrica, como se tivesse um triângulo na parte de cima. E o slip dress? Ele apareceu no grupo dos metalizados, ele apareceu no grupo dos acetinados. Na verdade, ele não quer nos abandonar. A ideia de ter fendas mais profundas nas laterais,
trabalhar o foil, um brilho diferenciado como a Valia Eve Foil. E, na verdade, eu poderia indicar nessa última imagem a malha Paetê Night Light, mas eu convido vocês a conhecerem a malha Marrakech Foil, porque ela tem essa sensação de textura e tem o foil também. Vestido camisa. Pode ser uma versão descomplicada, como na coleção do Oscar de la Renta, mas aqui valorizando muito essa ideia da estampa, mostrando o cactus e a flor do cactus. Amei a imagem central, porque a gente fala de desconstrução de camisa, e isso pode e deve aparecer para os vestidos também, principalmente brincando com volumes. E na última imagem, onde a gente tem uma versão acetinada bem parecido com o Alanis Stripe, onde a gente mostra um volume na manga e a parte da frente um pouco mais aumentada. Transparência nos vestidos, mostrando ou não o corpo, mostrando ou não a lingerie. Na coleção da Victoria Beckham e outras marcas, como Magda Buttering, trabalharam isso com muita sofisticação, detalhe de transparência e babados nas laterais. Na imagem central, versões de tule, não só o tule liso, mas estampado também. E como se fosse uma sobreposição. Tem um vestido diferenciado, incluindo porque ele tem um cut-out na parte de baixo, e a gente pode indicar uma organza ou uma transparência Lyocell Aurora para fazer sobreposição. Float dress, aquele vestido de verão, prático e descomplicado, que tem um volume. Na coleção da Zimmermann sempre tem algum, dessa vez tinham vários, esse trabalhando com camadas e volumes. Max Mara, com esse jogo da estampa, principalmente priorizando os terrosos, mas um tecido bem fino, bem fluido, como o High Twist Chiffon New. E na coleção do Cavalli, a referência que eu falei lá atrás, um ombro só e realmente o vestido sendo mais esvoaçante. Tem vestido drapeado, sim, afinal a gente teve os tops também. Na coleção da Ulla Johnson, revelando o brilho do cetim, similar ao Gloss Span, e deixando essa estampa com cores tanto mais suaves quanto mais chamativas. Um clássico, que eu acredito que isso vai ser reproduzido muito pelas marcas de bom custo-benefício, Bershka, Stradivarius, que é esse da Isabelle Marant, todinho drapeado, numa versão de tule que possa ter um bom custo-benefício, como o Elastique. E eu amei esse do Roberto Cavalli, porque ele tem o efeito de degradê, essa fenda, e ele tem a fluidez da malha microjersey. Os macaquinhos, vale desde esses mais tradicionais, como apareceram na coleção da Max Mara, a indicação do Compact Span, porém, algumas marcas trabalharam com suede, rever como que é isso na coleção de vocês, por conta do calor. Na coleção do Valentino, bem curto, lembrando um macacão retrô. Amei o último da Ulla Johnson, porque ele tem uma volumetria na parte de baixo, tem uma volumetria na parte de cima, mas o tecido aqui fez toda a diferença, esse contraste de cor do jacquard. E o All-in-One, refinado em linho, como na coleção da Zimmermann, mostrando um ar mais elegante. Na imagem central, algo mais festivo, com essa ideia de capas e capeletes que a gente viu, inclusive na parte dos kimonos. E na coleção da Victoria Beckham, com amarrações. E, por final, o macacão Tomara que Caia. Se a gente falou de Tomara que Caia nos tops, nos vestidos, nos macacões, eles são uma crescente. Notem a imagem do Saint Laurent, com a ideia de bolso amplo e valorizando o linho. Amo a imagem central, porque toda vez que a gente fala de Tomara que Caia, a gente pode pensar em algo simples e básico, como ele ser reto. Mas dá uma volumetria, dá uma simetria, nem que seja pequena, vai fazer a diferença. E o Jô, que trabalhou muitos tecidos tecnológicos, inclusive alfaiatarias misturadas com tecnológicos, para dar esse visual mais solto na parte de cima e amarrando mais na cintura, aqui sugerindo um tecido tecnológico. E agora eu vou chamar o nosso primeiro desfile. Vão ser 3 desfiles, onde eu vou mostrar para vocês 6 looks femininos, 2 masculinos e um infantil. O primeiro deles, fusão multicultural. Nosso primeiro casal com um mini look aqui. Vamos lá. A Valentina veste, então,
um colete, onde a gente pode dar a ideia aqui do algodão, mas eu falaria para vocês fazerem no linho, remetendo aqui ao floral étnico. O top que ela está usando é uma versão do algodão bordado, o voal seria uma ótima indicação também, tem um volume na parte da manga. Eu vou abaixar um pouquinho, tá tudo certo. A saia que ela está usando tem volume, viscose por conta de sensação térmica, perfeito. Mas aqui o Comfort Printed também seria super indicado, que é uma base 100% poliéster, mas tem um toque de viscose. E para facilitar, ela é criança, ela quer brincar, ela estava rolando lá no camarim, ele tem um shorts por baixo, que vai fazer toda a diferença já acoplado na peça. Pode ficar aqui. E o Felipe? O Felipe está vestindo uma camisa com estampa, a camisa de baixo em linho, uma camisa clássica. É o tipo de camisa que a gente vê para o feminino e para o masculino em todas as lojas, me surpreendeu a quantidade dela para o infantil também. E a bermuda cargo que ele está usando, de tecido tecnológico. Pode ir lá. Obrigada, gente. Pode ir lá, desfilar, para cá. O Léo, nosso primeiro modelo masculino, ele está vestindo uma camiseta numa base muito similar ao crochê e o catã. Lá fora, o alto índice para o masculino de peças extremamente básicas, com tecidos diferenciados, me chamou a atenção. Então, era uma camisa, era uma bermuda, mas o apelo sensorial, principalmente de textura, fez a diferença. Então, o crochê e o catã, indicação da camisa dele. Pode voltar, gente. A camiseta que ele está usando é a versão da malha Urban Lean. Eu acho que a malha Urban Lean aí já tem mais de 15 anos na Focus. Ela é uma base sintética, mas ela tem o aspecto de linho. E a versão, quando a gente fala desse linho Washed Plus, pode e deve ser usado para calça, com ar de alfaiataria, mas com a presença do linho, para dar um ar, vamos falar assim, mais slouch. Obrigada, Léo. A Isa veste kimono. Bases de viscose podem ser indicadas aqui. Eu vou só abrir um pouquinho. Os kimonos vindo com essa tradução do utilitário, estampa similar a um patchwork. Vou pedir para você ficar de costas só um pouquinho. A gente fez uma amarração diferente para mostrar que o kimono não precisa ser só amarrado na cintura, a gente pode brincar com isso, pode ficar de frente, Isa, vou pedir para você tirar. Ela está usando um top com a ideia de transpasse, dá a sensação do drapeado numa versão de linho. Os shorts em linho também, com brincadeira de contraste de costura, e a versão do clochard, que a gente viu no Hermé e tentou fazer uma adaptação para vocês. Obrigada. Não só de kimonos vamos sobreviver, trabalhar versões diferenciadas, onde a gente tem a volumetria na manga. Lembrando que aqui tem o bordado e o abotoamento. Pode tirar, por favor, Pri. O top que ela está vestindo é uma transparência que tem o fio metalizado. A calça que ela está usando é num linho mais encorpado, com construção de chevron e o cinto mais largo. Obrigada. E quando a gente pensa em colete, eu fiz de propósito, eu deixei alguns ali de couro, mas aqui para fazer um open mind, abrir mesmo a cabeça de vocês. Trabalhar a ideia de bordados, principalmente quando a gente faz uma narrativa, quer homenagear a história de algum lugar, eles podem ser super válidos. Não faria só no algodão, faria na parte do linho também. Você pode tirar aqui só um pouquinho? E a camisa que ela está usando é uma versão de linho, o que eles montam os modelos e eu desmontam. Tem amarração na lateral, podendo deixar até a ideia do balão. Eu falei do yucatã para a parte da camisa do Léo, para a calça da Nani, pode ser super usado também. Não tem só esse desenho, tem outros desenhos e outras cores. Obrigada. Fizemos uma brincadeira aqui, porque eu acredito muito no vestido camisa. Ele pode ser usado como ela está usando, numa versão de linho, com uma amarração mais natural. Mas eu convido vocês a olharem outras versões de linho, incluindo com os fios metalizados e multicoloridos. Ellen, eu vou te desmontar um pouquinho. A gente fez uma sobreposição de linhos aqui. Eu vou só puxar para eles terem ideia dos recortes do vestido. Pode soltar.
E o que ela tem por baixo é linho também. Esse tema vai remeter muito aos naturais. Então, esse efeito, mas na verdade é uma estampa, porque não está do outro lado também, como se fosse um tie-dye, e mostrando aqui uma peça de um ombro só. Obrigada, Ellen. E quando eu falo de pensar em blazers com ares diferenciados, inclusive mais leves, a utilização de linho, o detalhe que a gente tem aqui no punho, onde tem um elástico e deixa esse volume. Posso pedir para você tirar, Indra, por favor? O top que ela está usando é uma versão cropped, o que fez a diferença aqui, além do tecido, do fator sensorial, é essa fivela que a gente tem na lateral impactando o vazado. É uma mini saia ou é uma midi? Eu acho que aqui é uma peça híbrida. Na verdade, em termos de tecido, é uma mini saia, a franja que deu esse ar de midi, também aqui remetendo como se fosse uma pareô. E fazendo um reflexo, essa ideia da gente ter um fundo natural misturado com preto, muitas vezes vai ser muito mais certeiro do que looks totalmente all black para o nosso verão. Obrigada. Falei de bomber para o segmento feminino, queria falar de bomber para o masculino. Lá fora elas estavam bombando nas alfaiatarias, mas não se esqueçam que o linho pode ser uma ótima opção, como o Matheus está usando. Posso pedir para você tirar, Matheus? A ideia de paisleys pode ser aplicada, principalmente trabalhando essa ideia de fios flamês, como a gente tem na viscose. Vou te desmontar um minutinho para mostrar a camiseta que ele está usando. Essas versões de malha mesh, malha telada com formas renovadas, aqui no caso a gente tem uma cava bem mais baixa. A malha net flux pode ser bem interessante. Obrigada. E uma das peças que eu mais amei, porque quando a gente começa a fazer esse quebra-cabeça de viajar e comprar peças para montar o look, esse kimono, quando eu pus em mim, falei, uau, maravilhoso. Vou pedir, Ellen, para você mostrar aqui a ideia. Ele não é contínuo, ele tem um volume maior embaixo. Aqui ele é entretelado. Posso pedir para você tirar seu obi, por favor? E pode tirar o kimono também. Cetim do elastano, para quem quer um peso maior. Quem quer algo mais leve, o gloss light pode ser muito interessante aqui. Só que quando eu provei esse vestido, ele ficou longo para mim e nela ficou midi, aí não valeu. O blend de fibras. Nesse caso, me surpreendeu que Massimo Dutti estava usando não só o linho puro, mas também com poliéster, para estar fazendo esse vestido, onde a gente tem um leve drapeado em cima e esse barrado bem marcado, estampado na parte de baixo. Eu até questionei a vendedora, ela falou, sim, estamos trabalhando com algumas misturas de fibra, então vou passar aqui a informação para vocês. Vou só pedir para você ficar de costas e vou puxar um pouquinho o seu cabelo. Obrigada. E a gente passa para o segundo, que é o encanto sensorial. Eu falei tanto de sensorial em termos térmicos, mas a gente fala aqui também de ter um trabalho de cores mais amenas, cores mais calmantes, mas nem por isso sem graça. Elas podem ter brilhos mais fluidos, elas podem ter brilhos mais líquidos, e é isso que a gente vai mostrar para vocês. Pode entrar, então, o segundo tema, por favor. Pode parar aqui. Bom, falei de bomber para os adultos, vamos começar falando da peça dele aqui. É uma bomber em versão de tecido tecnológico. Na verdade, eu tinha umas filipetas para ler e eu acabei esquecendo. A versão do Taslan pode e deve entrar aqui, mas alguns tecidos, como a malha, o Tecnomilk, podem ser interessantes. Posso pedir para você levantar o braço um pouquinho? Tem um bolso aqui na jaqueta dele. Camiseta texturizada, forma básica, com tecido diferenciado, e a parachute que ele está usando também, que é uma versão cargo que tem bolso na lateral. Blazer mais alongado, aqui no look da Valentina. O que eu mostrei no primeiro look para vocês, de ter um elástico interno formando um volume, pode entrar para o infantil. O que vocês estão vendo, que parece ser um vestido lilás, não é um vestido lilás, é a ideia de um macaquinho, que acaba dando muito mais praticidade e desenvoltura para a criança estar usando. Podem ir lá desfilar. Obrigada.
proposta que poderia ser bem clean, e na verdade ela é, a alfaiataria, tanto na jaqueta quanto na calça tapered do Léo. Pode voltar. Obrigada. Vou pedir para você abrir, Léo. A ideia de ter um zíper com 2 cursores. Na parte da calça dele tem um zíper invisível. Léo, posso pedir para você ficar de costas um pouquinho? Elástico na parte traseira. Quando a gente fala de calça, para alfaiataria isso acaba sendo comum, mas eu acho muito prático também para o masculino. Pode ficar de frente. E vou pedir para você tirar a jaqueta. Tecidos diferentes. Falei das texturas, mas lá fora tem muito cetim jacquard para a camisaria e para as camisetas, incluindo versões acetinadas e mais curtas para o masculino. Obrigada, Léo. Quando eu falo desse brilho diferenciado, esse ar mais cintilante, é muito o que a malha Bali Foil passa. Então, aqui a gente tem um top onde tem o efeito de trabeado. Isa, posso pedir para você ficar de costas? A ideia do capuz, que ele pode ser usado ou não, pode ficar de frente. A calça dela, que é uma versão de parachute com regulador, ela tem o volume, ela tem a proposta de ser parachute, mas notem, bolsos laterais. Obrigada. E o look que a Pri está usando, ele é extremamente importante. Se vocês quiserem saber um tecido que é parecido com esse, é o Tecnomilk. Porém, tem outros tecidos que eu até anotei para não esquecer, que é o Lumina e o Crinkle Metallic, que eles têm brilhos diferentes. Um mais iridescente, o outro mais revelado, que podem dar um ar super novo, tanto para a parca que ela está usando, com bolso, pode tirar, por favor, quanto para a saia que ela está usando. O top, na versão cropped também, com o detalhe de regulador na lateral. Falei de bolsos, e quando a gente pensa em bolso, sempre na lateral. Não. Aqui é a ideia de um bolso na parte frontal, incluindo o regulador. O mocassim que ela está usando, gente, ele é um tecido muito especial, que é o Crinkle Silk. A maioria dos calçados desfilados aqui hoje foram feitos com empresas parceiras que estão no Hub de Soluções, e os artigos estão disponíveis também no stand da parte de sapatos. Obrigada. Construção, desconstrução. Eu amei essa camisa. Na verdade, essa camisa pode ser usada de várias maneiras. Ela está numa base acetinada. Então, aqui está sendo abotoada pelo lado. Eu vou te desmontar. Licença. Mas ela tem outras ideias que a gente pode estar brincando com o abotoamento. A bermuda em tonalidade suave e o top, versão curta, tecido tecnológico, zíper com 2 cursores. Pode ficar de costas um pouquinho. E a ideia do capuz aparecendo aqui também. Obrigada. Vamos lá para o nosso próximo look da Ellen. Amei essa peça, uma peça que foi trazida dos Estados Unidos. Ela pode ter várias informações, inclusive que a gente brinca a maneira que a gente quer o volume da manga. Posso pedir para você tirar, Ellen? Antes disso, só um minutinho. Dá para usar com a gola mais para cima, dá para usar com a gola mais para baixo. O taslã seria uma ótima indicação aqui. O blazer, já com o corset acoplado a ele. Zíper, esse tem colchetes na parte frontal. E a calça, alfaiataria, indo para um lado de um cinza, dando uma sensação de prateado, com um volume maior na frente. Obrigada. Amo essa versão de bomber, é muito similar ao Lyocell Aurora. Aqui foi usado com 2 camadas, então ela é dupla, ela não tem forro, pode tirar. Os babados, os volantes, como eles chamam na Europa, na Espanha, podendo ter divisão. A saia numa transparência, e essa é uma das peças que tem a hot pant. Aqui, no caso, a gente desmontou ela para facilitar para vocês. Isso pode ser preso ou não com a utilização de um colchetes. Obrigada. O Matheus, usando um colete com a ideia de ser mais balloon, a cava mais baixa. Vou abrir aqui só um pouquinho, para mostrar o bolso. Malhas texturizadas, já falei que elas são aposta. Assim como as listras não têm um compromisso de estarem totalmente regulares, as malhas texturizadas podem ter essa ideia de serem usadas irregulares.
Amo a bermuda que ele está usando. Ela tem o detalhe da joelheira, bolsos laterais, bolsos escondidos. Aqui numa construção de ribstop. Acredito que o ribstop com 1% de elastano deu uma sensação de conforto maior do que essa. Obrigada. Obrigada, Ellen. Bomber mais curta, em alfaiataria. Isso estava presente para ambos os mercados, masculino e feminino. Pode soltar. Pode atirar. Um vestido mais solto, feito num tecido tecnológico, bolso nas laterais e o babado. Então, renovar o olhar, pensar numa peça romântica, mas deixar um tecido diferente, principalmente se ele tiver esse ar mais tecnológico. Obrigada. Nosso terceiro e último tema, diversão surreal. Começando pelo Léo. Falar de tecido tecnológico, muitas pessoas acham que isso é totalmente plano, mostrando que a gente tem algumas opções, inclusive que tem elastano. Esse tema sugere misturas. Tecido tecnológico, a versão de malha telada, que eu mostrei anteriormente para vocês, ela pode ser usada tanto para a peça principal quanto para detalhe. Vou pedir para você tirar, por favor. Camisa que ele está usando, essa ideia de distorção de imagem com cores mais fortes. Calça cargo, feito aqui em alfaiataria e o detalhe de zíper na parte de baixo. Obrigada, Léo. Quando a gente pensar nessa narrativa, cores e misturas de cores são importantes. E eu falei para vocês dos tules. Eu comecei a olhar para o tule de outra maneira, porque a gente sempre pensa em peças simples. Eu achei essa peça, por mais que seja uma regata, ela é bem refinada, é da coleção da Donna Karan. É um tule de poliamida, mas tem o tule elastique, que é uma versão poliéster, para quem precisa de um bom custo-benefício. Tem essa cava mais baixa. O que ela está usando por baixo é a versão do Leather Kelly Metallic, é um corset. E a bermuda? A bermuda, ela apareceu em alfaiataria, em mistura de alfaiataria com tecnológico, mas essa em si me chamou a atenção, porque ela foi feita numa transparência com paetê. Aqui, no caso, eu queria falar para vocês da transparência Lust, que ela tem essa ideia de ter um brilho também, e aqui a gente usa ela com o forro, ou, para quem não quiser o forro, a ideia da hot pants ou uns shortinhos por baixo. Obrigada. Falei para vocês de sobreposição, a ideia da organza, e foi isso que a gente quis traduzir no look. A jaqueta que a Pri está usando, toda feita em organza, contraste de costura. Quando a gente olha, dá um efeito diferenciado. Pri, você pode tirar, por favor? E muito do efeito que eu mostrei para vocês de degradê pode ser trabalhado de outra maneira. A gente ter uma regata, brincando com cores, o elemento do vazado, ter o drapeado na lateral e essa sobreposição de cor impacta algo novo. A mini saia que ela está usando é em tule também, a ideia dos babados, esse recorte frontal e o drapeado aparecendo. Não só nos tops, não só nos vestidos, mas nas saias também. Obrigada. O look que a Nani está usando. Cores mais expansivas, o blazer roxo, a ideia de ter bolso. Posso pedir para você tirar? Bomber feita com essa construção ribstop, com a construção dos quadradinhos, misturas de cores também, reguladores diferenciados. Posso pedir para você tirar? Abaixa aqui só um pouquinho. A camiseta que ela está usando, usar o tule. Pode ser o de poliéster, pode ser o de poliamida. A brincadeira de um bold, uma tonalidade de cor aplicada, emborrachado, tanto na parte da manga, quanto na parte da barra da peça. Vou pedir para você esticar a mão. A parte da frente mais curta e a de trás mais alongada, mas ela tem essa ideia do emborrachado. E os shorts, que pode ser feito até num tafetá, brincando um cos mais esportivo e as pregas. Obrigada. Com uma explosão de cores aqui.
A gente tem um blazer diferenciado, onde ele tem esse ar dos pelinhos, muito parecido com a transparência Blitz. Vou pedir para você tirar. Por favor, Ellen. O colete que ela usa vem da ideia de alfaiataria, um padrão super comercial, frente única, com a flor e a calça que ela está usando. Referência do paetê, dos brilhos do paetê, que eu acredito que eles vão ter muita força, ainda mais para quem for falar com a Fábita, porque ela está com ótimos preços. Obrigada. Fábita é a gerente do Outlet, gente. Peça que, quando a gente compra, a gente sai feliz da loja. Eu adoro peças que se transformam. Aqui a gente tem um bom exemplo. Ela está usando um coletinho, mas a gente pode brincar de deixar isso desamarrado, pode amarrar a parte da frente. Vou desamarrar aqui também, tá? A ideia de ter essa ideia de capinha, como eu mostrei para vocês. Pode pedir para você abrir, Indra? T-shirt feita no paetê, malha Nightlight seria a melhor recomendação aqui. E as saias de organza. Falei tanto de saia transparente que eu quis trazer no mínimo 2 para o palco. Organza, o forrinho aqui embaixo. Obrigada. Mais um exemplo de peça super utilitária, tecido tecnológico, bolsos de diferentes tamanhos, alguns com lapela, outros só com zíper. Posso pedir para você tirar, Matheus? Mais um exemplo dessa malha esportiva para ser usada como camiseta, mostrando, mais uma vez, essa camiseta mais curta para o segmento masculino. A forma é nova? Não, o comprimento e o material que está sendo usado. A bermuda que ele está usando, em tecido tecnológico, contraste de costura não só para o feminino, como eu mostrei no primeiro tema, e regulador também. Obrigada. E mais uma peça daquelas que a gente sai da loja feliz. É a peça que a Ellen está usando. Está amarrada, mas a gente pode usar isso sem amarrar. Posso pedir para você abrir? Antes de você abrir, você pode ficar de lado? Ela tem essa ideia de capa, mas é como se fosse uma camisa por baixo. Posso pedir para você abrir? E o macacão que ela tem. É uma versão de Tomara que Caia, tem esse espírito utilitário só como lembrança, porque essas lapelas não são verdadeiras. Super prático, porque o zíper é na parte frontal. E a matéria-prima dele, tecido tecnológico. Se quiser algo mais fino, pode ser o Milk mais encorpado, o Taslan ou até o Memory Like. Aqui, no caso, a gente tem o bolso verdadeiro só na parte da lateral e essa ideia dele ser mais wide embaixo. Obrigada, Ellen. E finalizando, eles começaram ou eles vão encerrar? O nosso casal mirim, explosão de cor não só na camisa do Léo, mas com o fundo claro na camisa do Felipe, a bermuda e a camisa no mesmo tecido, a camiseta que ele está usando. Eu falei da malha trilobal durante a apresentação, mas ela é super indicada não só para adulto, mas para criança também, para usar na cidade em dias de praia e de piscina, porque ela tem o fator 50. O cropped não vai acabar e ele foi até para o infantil. Você vai dançar? O cropped aparecendo aqui para o segmento infantil. Pode usar aberto, fechado. Valentina, posso ajudar você a tirar o blazer? Você pode ficar de costas, por favor? A malha trilobal pode ser aplicada aqui, não só como uma regata tradicional, mas trabalhando também amarrações. Os shorts que ela está usando, numa visão mais esportiva, porém, não pode ficar de frente. Num acetinado, na tonalidade do azul real, que faz parte da nossa cartela. Antes de eu encerrar, a gente começou com eles, a gente tinha que acabar com eles, mesmo porque ela ia ficar dançando aqui no palco. Vou pedir minha última imagem para vocês, que é a mensagem que eu tenho que passar. Eu vou falar que eu fico super emocionada, porque muitos sabem, outros não. Esse evento começou numa sala super pequena, a gente fazia esse evento 1 vez por semana, 2 vezes por semana, até que a gente ficou 2 semanas fazendo o evento e ele teve necessidade de crescer, isso há mais de 20 anos atrás. E eu queria deixar uma mensagem para vocês com tudo que foi falado aqui hoje.
Não se esqueçam que, com tanta tecnologia, a vontade que as pessoas estão de viajar é muito grande. Então, a valorização dessas fusões culturais podem ser incríveis. Mas não vamos esquecer da nossa cultura. Aqui no Brasil, a gente tem muita história para contar. Que o encanto sensorial pode renovar o olhar para produtos que se encaixam perfeitamente no nosso clima. A diversão surreal tem cores fantásticas para o nosso país. E eu ia falar para vocês uma coisa assim do fundo do meu coração que eu escrevi essa manhã. Olhem e analise as principais formas que foram passadas. Mas elas só vão ter validade para a coleção de vocês se vocês adaptarem isso à história que vocês criaram. Não adianta eu falar que uma regata é linda num tule se vocês estão trabalhando com linho. O que eu quero falar para vocês é que vocês podem pegar a ideia dessa regata, daquela camisa, dessa jaqueta e colocar no tecido que for mais interessante para o cliente de vocês, que é assim que vocês vão fazer sucesso. Uma forma pode ter 1000 possibilidades de tecidos e eu garanto que isso a gente tem para oferecer para vocês. Que o verão de vocês seja incrível. Muito obrigado pela presença de todos. Valeu. Obrigada. Dá a mão para o Fê. Obrigada, gente.